Oi, gravando, então, né? Vou lá para nossa revisão, né, de artigo. Hoje, na sala de aula, nós tivemos problema com, né, a questão do áudio. Eu não tenho nem certeza se esse vídeo vai ficar com áudio, mas pé na peruca. Página 30, tá? Do capítulo 7, nós vamos tratar de artigo. Eu quero que vocês lembrem que artigo ele é uma classe gramatical, bom? É uma classe gramatical. E ele é uma classe gramatical e ele é variável, porque ele flexiona. Ele é variável porque ele sofre flexão, bom? Ele muda, ele pode mudar. E ele tem um poder de mudar o outro, uma outra palavra. Nós vamos ver isso. Então, observa aqui, ó, é a palavra que colocada antes do substantivo, que ele seja definido, né? E aí eu tenho definido o, a, os, as. Só tem esses quatro, gente. Singular masculino, singular feminino, masculino plural, feminino plural. Eu tenho o artigo indefinido. Uma e um. Umas e uns. Uma, indefinido, feminino, singular, masculino, singular, feminino, plural, masculino, plural. Então, eu tenho aqui uma palavra colocada antes do substantivo. Substantivo, cavalos, masculino, plural. Meu artigo vai ser o quê? Masculino, plural, os cavalos. Tá? Então, ele vai concordar em gênero e número. Gênero, tem aqui masculino e feminino. Número, singular e plural. Aí eu tenho o artigo indefinido. Opa, desculpa, continua aqui. Irmão. Irmão é masculino e está no singular, né? É um substantivo masculino e está no singular. Então, o artigo o vai ser artigo definido, ele vai ser singular e é masculino, porque ele está concordando com a palavra, né? Ele funciona, ele determina aqui a palavra irmão. Uma caixa, uma caixa, feminino, singular, uma, feminino, singular. Um rapaz, rapaz, masculino, singular, um, masculino, singular. Tá? Então, eu quero que vocês lembrem que essa, né, classe gramatical, ela é variável e é uma flexão. Isso é o básico da coisa, gente. É o basicão. Definido o, a, os, as, indefinido uma, um, umas, uns. Os cavalos, porque masculino plural, cavalo está masculino plural, né? Irmão é masculino, o vai ser, eu não vou dizer a irmão, eu digo o irmão, eu digo a irmã, né? Uma caixa, eu não digo um caixa, a não ser que seja caixa do supermercado, mas aqui não é o caso. Porque aqui está, uma caixa foi deixada na portaria pelo carteiro, né? O carteiro não pega a caixa do supermercado e leva lá e deixa na portaria. Ó, tá aqui, ó, trouxe essa senhora aqui, ó, trouxe esse senhorzinho aqui. Não, não faz isso. O carteiro deixa encomenda. Então, essa caixa aí,
É uma encomenda que foi deixada pelo carteiro, tá bom? Então, eu tenho aqui o rapaz. Se fosse moça, aí seria uma moça, uma menina, um menino, um garoto, uma garota, né? Então, quando eu pego, né? Vou falar aqui uma folha em branco. Vou ver esse layout. Quando eu pego o artigo, o, eu vou ter que fazer, né, a concordância com o meu substantivo, o aluno, a aluna, uma aluna, um aluno. Deu para perceber? Masculino, masculino. Singular, singular. Ah, beleza. E agora eu quero no plural. Os alunos. A, feminino, singular. Aluna, feminino, singular. As alunas. Então, eu vou concordar. Então, eu vou, né, flexionar. É aquilo que eu falei. Ele vai flexionar. Uma aluna, um aluno. Umas alunas, uns alunos. Quando a Gabi diz assim, ó, uns alunos não querem fazer tal coisa, eu fico sem saber quem é que não quer fazer tal exercício. Porque ela não diz quem são, ela diz uns alunos. Então, mudou totalmente a figura, né? E aí, eu tenho que lembrar que o meu artigo, é tudo que nós estávamos falando hoje, ele define o substantivo. Vamos botar o básico da coisa aqui, tá? Ele vai definir o substantivo em gênero, que é o que nós fizemos aqui, feminino ou masculino. Ele vai definir, né, o substantivo em número, singular ou plural, tá? Uma outra coisa que nós aprendemos, ele modifica a classe gramatical do termo ou da palavra, tá? O termo. E aí, no caso, eu vou botar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Palavra que acompanha. Por exemplo, vamos lá. Eu digo jantar. E aí eu digo assim, Janaína, avisa que o jantar está na mesa. Mas eu não falo, ela janta. Falo, né? Então, jantar é verbo. Mas quando eu digo o jantar está servido, eu estou fazendo com que esse verbo mude de classe gramatical. Por quê? Porque tem um artigo. Toda vez que eu tiver um artigo na frente de uma palavra, essa palavra vai mudar de classe, tá? Ela muda de classe. Muda completamente de classe. Então, o que ocorre? Eu tenho um verbo que passa para substantivo. Quer ver uma coisa? Eu tirei
foto dos dois textos que estão no capítulo 7. Vou pegar aqui. E aí, vocês vão ver como esse artigo, ele dá uma modificada em alguns termos. Vamos diminuir aqui, diminuir aqui, diminuir aqui, vamos cortar e vamos ampliar isso aqui. Esse material está lá na página 31, se eu não estiver errada. Está na página 31 do capítulo 7, tá? Então, vamos lá. Artigo, afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Perfeito. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Tem um garoto bem aqui. Você tem aqui das, e tem um artigo embutido aí. Tá? Tem um artigo embutido. Você tem, além dele, você tem o mais, um outro artigo está embutido aqui. Vamos prestar atenção. Isso aqui é extremamente importante. Se eu olho para a palavra felicidade e vou buscar no dicionário, vai dizer que é felicidade, vem feliz, e aí eu tenho um adjetivo. Só que, por força desse artigo, felicidade passa a ser um substantivo. Felicidade é feminino e está no singular. Então, o que acontece? O meu artigo vai para o feminino singular. Eu não vou dizer o felicidade, né? Eu digo a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto. Eu poderia ter uma garota, eu poderia ter uns garotos, eu poderia ter o garoto, eu poderia ter a garota, eu poderia ter os garotos, as garotas, porque um vai concordar com o outro. Então, um concorda com o substantivo garoto. Tarará, atingir seus ideais de vida, Rafael. Olha aí, ó. Quem é esse garoto? Esse garoto é o Rafael. Vivia feliz em um sítio. Sítio masculino, singular. Concordou com o artigo indefinido, masculino, singular. Um sítio. Então, eu tenho lá, né, os definidos. Definidos. Vamos botar uma colinha bem aqui, ó. Definidos. Eu tenho a, o, as e os. Outra colinha. Os indefinidos. Indefinidos. Eu tenho um, uma, uns, umas. Tá? Singular e plural. Então, eu tenho aqui, ó, um sítio. Indefiniu, né? É vago, é incerto. Né? O sentido indefinido é em sentido de incerto, é muito vago. Qual é o sítio, gente? É um sítio. Então, ele é indefinido, porque ele ser indefinido é um sentido vago, incerto. Né? Quando eu digo lá, eu li o livro de português. Eu li um livro de português. Qual livro de português? Quando eu digo o livro de português, eu estou falando, né, fazendo uma relação, então tem uma mudança de sentido aí nesse contexto. Né? Quando eu digo o livro, eu estou falando, definindo ele, especificando, eu estou precisando que é o livro de português, né? Não é qualquer livro. Então, vamos seguir aqui. Prestar atenção. Bom, aí vem aqui, né? Um sítio concorda com artigo, tá?
E aí, a usar. Opa, Missa, peraí, tia. Usar não é verbo? É. O que a senhora falou aqui? Que ele modifica a classe gramatical do termo, da palavra que acompanha. Olha o jantar aqui, ó. Verbo passa para substantivo. Vamos lá, do texto. A usar. Usar não é verbo? É verbo. Mas aí, esse artigo está modificando o meu verbo. Então, de verbo, ele passa a ser um substantivo. Usar muletas. Quando cresceu, foi a cidade. Cidade, palavra substantivo, feminino. Eu não digo foi para a cidade, eu digo foi para a cidade. Né? Então, cidade, singular, feminino, singular, feminino. O tio, se é tio, é masculino. Então, está no singular, vai concordar com o singular. O problema é masculino, singular. Vamos pular esse aqui, e esse aqui, por enquanto, a gente não vai falar ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O problema nas pernas não o impediu. Impediu quem? Ele. Quem é esse ele? Esse o aqui, ó, é o Rafael. Então, esse ozinho aqui não é artigo. Esse o aqui é um pronome, tá? E é um pronome oblíquo, né? Tá? Não é, mais uma vez, não é artigo, é um pronome. Observe, o problema nas pernas não o impediu. Impediu quem? O Rafael, é ele, né? Esse o aqui é ele, Rafael, tá? O impediu de se tornar um rapaz. Singular masculino. Realizado e apaixonado. Perfeito. E aqui mesmo, o das e o nas. Bom, o das, gente, existem as contrações, né, das preposições. Eu tenho a preposição de, mais o artigo definido as, que juntou, casou um com o outro e gerou o das. Perdeu o e entrou o as. Então ficou das. É uma contração. O nas é a preposição em mais as novamente. E aí ficou nas, né? Então eu tenho preposição mais os artigos. Ok? Então vamos voltar lá para a primeira. Artigo é uma classe gramatical. Eu estou fazendo o básico da coisa. Ele é variável, tem uma flexão. Então, meu artigo é o, a, os, as. E ele é sempre colocado antes do substantivo. Toda vez ele vai ser um substantivo. Os cavalos, o irmão. Vai concordar em gênero e número, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Ele é definido e ele é indefinido. Uma, umas, uns. Uma caixa, masculino, não. Feminino. Plural, não. Singular. Um, masculino. Rapaz, singular. Perfeito. Então, ele vai concordar em gênero e vai concordar em número. Tá bom? Lembrou aqui? Vamos à segunda. Os alunos, as alunas. O aluno, a aluna. Uma aluna, um aluno. Umas alunas, uns alunos. Eu fiz exatamente aquilo que nós estávamos fazendo ainda há pouco, né? Só um pouquinho. Só avisar aqui sobre uma coisa.
Lembra que eu falei? Esse horário eu sou do meu pai. Né? Aí ficou numa sinuca de bico aqui. Vou ter que dar uma pausa aqui. Cadê vocês? Eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu vou parar minha gravação. Pessoal, só um minuto. Bom, eu vou continuar da onde eu acho que estava retornando, né? Vocês vão perceber que tem um corte no vídeo, porque eu tive que parar para fazer um acompanhamento, um atendimento aqui. Lembra que eu te falei para vocês? Em tarde é complicado. Em tarde aqui é tranquilo, em tarde é muito complicado. Então, assim, voltando à coisa do artigo. O artigo vai definir o substantivo, sempre vai definir o substantivo em gênero e número. Gênero feminino e masculino, singular ou plural, né? E esse artigo, que é definido e indefinido, né, não podemos esquecer que eu tenho um artigo definido, né, e eu tenho um artigo indefinido. Tá? Eu tenho um artigo indefinido. Então, ele modifica a classe gramatical do termo, a palavra que acompanha, né? E aí eu dei o exemplo, e lá no texto tem. Eu dei o exemplo do o jantar está servido, e aí o verbo jantar vira um substantivo. No texto, tá aqui, ó, usar. Então, no dia que nós estávamos fazendo esse trabalho aqui, eu até pensei em provocar essa análise aqui, mas eu resolvi puxar o exercício. Isso foi um exercício provocativo, né? Por quê? Você tem um verbo com um artigo na frente, que vai passar a ser um substantivo. Você tem um o aqui que você acha que, todo o vai ser artigo. Não, esse o aqui é um pronome oblíquo. Porque observa aqui, ó, Rafael viveu feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade, trabalhar com um tio. O problema nas pernas não o impediu. Impediu a quem? Ele, o Rafael. Então, esse o aqui é um pronome, né? Então, é um pronome oblíquo. Então, é ele ou então o Rafael, né? E impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Então, só fechando essa situação aqui, o das e o mais. O das é a preposição de mais o artigo as, que está no plural, eu tenho das. É claro, se eu tiver a preposição de mais o a, Lisa, é o da? Exatamente, é o da. Se eu tiver a preposição em mais o a, é o na? Exatamente. Eu tenho no plural, eu tenho no singular. Eu tenho no plural, eu tenho no singular. Então, eu tenho preposição e eu tenho artigo. Tá? Na página 30, acho que isso aqui é da página 30. Eu inverti, né? Comecei com o 31 e fui para a página 30. No capítulo 7 tem esse texto aqui. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito. Não dá, não. Então, vamos observar aqui mais uma vez um outro texto do livro que traz algumas coisas bem interessantes em relação ao artigo. Temos artigo aqui nessa primeira... Olha, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, tá? Então, segundo parágrafo, pontuação, pontuação. Terceiro parágrafo, letra maiúscula, primeiro parágrafo também começa com letra maiúscula, termina com ponto.
O quarto e o segundo, pontuação, pontuação, tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, temos artigo? Temos uma, o. No segundo parágrafo, temos artigo? Temos o. No terceiro parágrafo, temos artigo? O. No quarto parágrafo, temos artigo? Vamos lá. O, a. Perfeito. Então, vamos lá. Esse uma vai concordar com o quê? Uma herança. Tá? Herança, singular, feminino. Uma herança, singular, feminino. E aqui, né, lembrando que é o indefinido. O artigo definido concorda com o substantivo livre, masculino, singular. Perfeito. O, novamente, masculino, singular, masculino, singular. Masculino, singular, masculino, singular. Vou fazer aqui uma seta. Ó, masculino, singular, masculino, singular. Feminino, singular, feminino, singular. Então, esse texto aqui, ele é um texto que não tem, o grau de dificuldade é 0. E você vai pegar aqui e só vai pontuar e dizer aqui, né? Esse o, queria enterrar o livro com ele, né? Qual é o livro? Ele define aqui, o livro azul, né? O João, quem é o João? Ele, olha ele aqui, ó, ele morreu, o velhinho, né? O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Dele quem é? Quem é ele? Esse dele aqui, D mais ele. É o João, né? Que é o velhinho, e também é o ele. Por que acontece isso? Para que o texto fique um texto mais suave, mais lógico, mais coerente, para não ficar repetindo, né? O velhinho, o velhinho, o velhinho, o João, o João, o João. Entendeu? Então, os artigos, eles sempre vão estar acompanhando uma palavra, e essa palavra sempre será um substantivo, quer queira ou não. Eu vou ter sempre um substantivo. Lembrando que eu tenho, volta lá, preposições que vão combinar com meus artigos, né? Temos artigos que vão mudar a classe de palavra, de uma palavra passa para outra, de adjetivo passou para substantivo, de verbo passou para substantivo, né? Temos que ter cuidado com os artigos que são também com palavras que parecem artigo, mas são pronomes, né? Como nesse caso aqui, está se referindo ao Rafael. Então, nós temos que pensar, quando falarmos de artigo, nós temos que pensar em quê? No contexto, né? Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que compreender o que eu estou pedindo aqui dentro do exercício, ok? Fechou? Tomara que dê tudo certo agora com essa gravação, gente. Vamos lá, Mônica. Vou parar a gravação e fecha aqui a nossa atividade de primeira aula de artigo.